Deixa eu chamar aqui meu amigo Pedro Luiz, que já está esperando, gente. Eba! Deixa eu botar... Finalmente vamos poder bater papo. Hoje eu queria botar essa tela grande, mas não tive capacidade. Tudo bem, a gente vai assim. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo Ah, bem, tá ótimo. Eu ótimo. preparei tudo Gostei do bonitinho aqui. quadro ali atrás, Arte à Mão Armada, é isso? É da Carmela Grossi, é muito bacana. Isso Muito era um legal. pôster que era distribuído numa exposição incrível na USP de São Paulo, perto de Higienópolis, onde tinham as fotos do Bob Wolferson que ele fez sobre umas armas apreendidas. Era uma coisa bem num depósito de armas da Polícia Civil, umas armas apreendidas nos carrinhos de feira. E aí eles davam essa. Tinha coisas da Carmela também, e esse pôster muito, né, Muito apropriado legal. para este momento. Super! Ó, vou dizer para vocês, gente, que eu e Pedro Luiz somos aqueles assim melhores amigos, BFF, Best Friends Forever de Twitter, assim como Eu vou lá Zélia aprender contigo. Duncan. A gente se tornou amigos lá e eu estava louca para trazê-lo aqui para a gente bater papo. Ele prometeu que iria cantar um pouquinho no final. Vamos Nossa, ver, vamos ver. cantar muito, pouquinho, muitinho. Se me faltarem palavras e subsídios para os temas que você propuser, eu vou ter que correr para cantar, porque isso eu já faço há algum tempo, então eu engano direitinho. Você sabe que, apesar da notícia triste aí da morte da Marília Pois é. Mendonça, a qual todos sentimos, essa parte do programa de sexta, que se chama Papo Cabeça, eu trago pessoas de cultura aqui, Pedro, justamente para a gente alimentar um pouco nossos espíritos, né? Porque a gente ficar só na política, a gente não aguenta, não, né? É complexo mesmo. Ali meu Twitter, na verdade, eu costumo dizer que é só pontapé, ou de futebol ou de política. É meu É lado só no, ranzinza, tá todo ali, só cotovelada. igual a gente na praça, quando a gente vai no carnaval na Praça Castro Alves, né? Que a Aham. posição é essa, né? É, Abre aí, é, Guilherme, para as é, pessoas verem. A é, posição é essa. Aí você já vai assim, ó. isso aí, é tipo namastê, mas com um certo karatê. Não, porque você tem que ficar se defendendo, né? Tá lá no Com meio do certeza. bolo, vai, gente. Então, o Twitter é mais ou menos isso: Praça Castro Alves lotada e você só. O pessoal que é bacana chega junto, o pessoal que você quer dar cotovelada, você dá, né? Muito bem. Vamos ver que, inclusive, falando de Praça Castro Alves, vamos ver o que acontece com o nosso carnaval, né? Eu, Qual na que é a tua verdade, expectativa? o que aqui no Rio está se fazendo, em São Paulo também, que são os dois lugares, e Belo Horizonte, o Monobloco também tem desfilado já há uns 4, 5 anos, que, aliás, é o maior desfile da gente atualmente, mas esse ano a gente não conseguiu fazer nem virtualmente a oficina de Belo Horizonte. E São Paulo e Rio se mantiveram virtualmente. A gente agora tem alguns eventos previstos, onde vai reunir próximo a esses eventos que seriam com público, ainda não sei que número, porque isso depende do protocolo de cada cidade, na data mesmo, que a gente ainda está em teste, né? Aqui Sim. o que o Paes tem feito, na verdade, ele está marcando as coisas, está sendo muito criticado, mas o que ele diz? Para eu preparar uma coisa, eu preciso me preparar. Se tiver que cancelar, é muito mais fácil do que não ter preparado toda uma coisa que precisa de Nossa. estrutura. Ele está falando isso em relação ao Réveillon, em relação ao Carnaval, e vamos ver, né? Vai ser A são postura testes. correta dele, Eu né? acho, eu acho. Eu acho que está sendo, apesar de estar sofrendo Sensato. muitas. Eu também acho sensato, apesar de estar sofrendo muitas críticas, mas não está na hora de abrir. Todos os lugares do mundo estão experimentando, apesar da gente saber das especificidades que estamos vivendo contemporaneamente, né, Sinara? Aqui no nosso Sim, Brasil. exatamente. Ó, a Vani Panema está dizendo que sua homenagem a Luiz Melodia por Pedro Luiz em Inhotim, lindo, Ah, lindo, lindo. vou mandar para você o link pelo Twitter, Sinara. Vou mandar. Ah, Ou pelo WhatsApp quero. mesmo, te mando pelo WhatsApp. Foi bem bonito, são 25 minutos. A gente pegou 7 das canções da homenagem, que chama-se Vale Quanto Pesa, e aí, numa combinação da minha empresária com o Graça, a gente começou a construir. Era um show para ter acontecido ano passado com a banda normal, de 3 músicos que fazem Sim. comigo, gravaram um disco, mas era dia, sei lá, 8 de abril, e aí a gente já estava em pandemia, e ficamos tentando pensar como é que a gente resolveria aquela história ali, que já estava um show contratado, era edital, aquelas coisas todas do Inhotim, que tem uma burocracia toda muito amarradinha, e acabamos, nas conversas com o Graci,
pensando nessa hipótese de entrar nessa programação, que era o Inhotim em Cena, teve o Arnaldo dentro de uma das galerias, Arnaldo Antunes, teve o Otto dentro de outra, e aí nas nossas conversas a gente resolveu que seria, a gente adaptaria 7 dessas canções do Vale Quanto Pesa para a minha banda e orquestra Inhotim, que é uma orquestra formada lá, né? É um projeto, quase que um projeto social, projeto pedagógico interno de Inhotim, que formou com músicos locais uma orquestra de cordas excelente, regida pelo Belo Horizontino maestro César Timóteo. Foi tão bonito, e foi em cima da Cosmococa, sem público, né? Um entardecer, foi a coisa mais linda do mundo. Que demais! Olha só, todo mundo que vem aqui da cultura e que é mais de esquerda como a gente, né? Coração, você sabe que uma vez eu entrevistei o Quino da Mafalda e eu perguntei para ele se ele era... Você é de esquerda? Ele falou, de que lado bate o coração? Né? Então, todos nós que temos esse coração de esquerda aí, eu sempre pergunto, de onde vem seu esquerdismo? É genético? É familiar? Como que você se encontrou como pessoa de esquerda? Eu acho que é genético, também familiar e empático. São essas três, esse trinômio que me leva a estar, né, alinhado, colegado com os projetos progressistas, né? Não há... Tudo bem, você pode até encontrar algumas pautas identificadas como progressistas em algo que não seja da esquerda, mas a gente sabe que quem está mais preocupado com essas pautas e envolvido e atuante nelas são, né, o lado esquerdo, é o lado do coração. Então a história, na verdade, começa com meu pai. Eu sou de uma família de muitos irmãos, 9 irmãos, eu sou o 7º, né, mais novos que eu, só 2. E meu pai, na verdade, quando eu nasci em 60, ele era juiz trabalhista, né? Ele tinha sido do Partido Comunista, tinha sido preso na ditadura do Getúlio, ele fugiu, mudou de nome, ficou clandestino, ficou usando o nome de um irmão dele mais jovem, que, aliás, era meio meu xará, chamava-se Pedro Nunes, e que regulava um pouco de idade, morreu criança ainda. E quando meu pai fugiu, antes de ser anistiado, ele ficou usando os documentos do Pedro Nunes para poder existir civilmente por aí e não ser preso de novo. Bom, então, um pouco vem daí, né? Mas eu lembro que aí minhas irmãs mais velhas estudavam numa aplicação da UERJ, né? Ali na Tijuca, no Rio Comprido, ali naquela coisa meio Tijuca, Rio Comprido, Catumbi ali. E participavam do Grêmio, tiveram que mudar de escolas por conta de problemas políticos já aí em 64, na verdade em 67 elas tiveram que mudar de escola. E eu lembro desse pânico muito de correr para queimar os livros no latão, os livros que não podiam ser achados na estante de casa. Então essa pulsação de ideias de esquerda é do seio familiar mesmo, né? E depois de amigos que eu fui construindo a vida inteira, que são empáticos a toda essa coisa que é o cuidar, que é o poder todo mundo desfrutar das conquistas, dos avanços, né? Que é uma coisa que agora tem um trator passando por todos os avanços conquistados, que a gente não sabe muito bem como vai lidar. E assim minha vida foi indo um pouco nessa construção, desde que eu começo a experimentar, compor, escrever, uma parte dessa minha criação esteve dedicada à observação das pautas sociais, da crítica social, da crônica urbana, com esse viés de acolhimento e de indignação com que é preciso se indignar. Você é carioca mesmo? Sou carioca da Tijuca, apesar de muita gente, quando eu apareci com a parede, achar que eu era pernambucano. Por quê? Eu acho que porque eu tenho um negócio de fazer... Desculpa. Tenho uma admiração pela música nordestina que acaba aparecendo nas coisas minhas, como Fazer o Quê, que é uma canção... Ney gravou, a Elba gravou, eu gravei. E as coisas faiscando a ferradura na minha cabeça dura e foi no lombo do cavalo. Ao galopá-lo fui salvando minha vida, que eu achava já perdida pela esquina do mundo.
Vagabundo, poeta, tem muito pouco, menos médico, mais louco, vai enchendo a cabeça. Pra que apareça agarrada no seu verso, ideia para um universo mais tranquilo e mais humano. Fazendo plano, reta curva ou ladeira, vai esquivar de manceira, vai seguindo o arquiteto. Se tem medo de tomar a gentileza, isso sabe da certeza da nobreza que dá certo de fazer por fazer. Música pra enriquecer os corações do planeta, um vasto papel e uma caneta. Vou fazer música pra enriquecer os corações do planeta, um vasto papel e uma caneta. Aí tem isso. Então o pessoal pensava que era Pedro Luiz e a Parede. A Parede, pois é. Meus parceiros de Parede, que depois, de alguns anos mais tarde, criaram um monobloco junto comigo. Que massa, quer dizer, que pensava que você era pernambucano. Então, o que eu ia te perguntar, você é carioca, tem alguma influência de Brizola no seu esquerdismo? Tem. Eu sempre fui mais sapo barbudo do que o Leonel, mas o Leonel é admirável e nos faz muita falta nesse momento, né? Muita falta. E... pois é. Darcy. Brizola e Darcy, né? Darcy, que dupla, tipo Pelé e Tostão, né? Romário e Bebeto no futebol, né? Verdade. Brizola e Darcy, né? Darcy com aquela imensidão e aquela frase que clássica, né? De se a gente não construir escolas, daqui a 20 anos vão estar tendo que construir presídios, se efetivando, né? Exatamente. É uma pena. Quanta coisa linda eram os Brizolões, né? Que projeto incrível os CIEPs, né? Nossa, eu quase chorei quando eu vi a foto do CIEP, onde teve aquela chacina, de Jacarezinho, com as crianças pulando na piscina. E o CIEP de Jacarezinho hoje, matagal, tomando tudo. Realmente foi a destruição de um projeto ali, de país, né? Não só do Rio de Janeiro. Não, era um projeto de país que inspirou outros projetos semelhantes pelo Brasil, né? E Darcy era inspirador para o mundo inteiro, como Paulo Freire, por isso que, para essa gente ruim, incomoda tanto pessoas dessa grandeza e desse viés do cuidado, do acolhimento, do colo, como foi Dom Helder, como foi, né, Paulo Freire, como foi Darcy, como tem vários que ainda são e que estão sendo tão cerceados no seu exercício de empatia e de projetos mais inclusivos, né? Exato. Você é sempre muito ativo no Twitter, sempre coloca suas opiniões com muita sinceridade, com coração, né? Às vezes mais com coração do que conhecimento, né? Eu queria saber se isso te fez perder fãs, se isso te fez ser alvo de ataques, como que retornou esse teu ativismo nas redes? Na verdade, no Twitter ainda não muito, mas de vez em quando eu vejo que eu perco uns, eu sei bem que é por isso, mas eu acho ótimo. Eu acho que aí eu não preciso ficar bloqueando, não preciso ficar fazendo esse filtro, porque eu sei que quando eu perco aquelas pessoas ali é porque eu falei alguma coisa que com certeza se alinha com as pautas de esquerda, com as pautas progressistas e que ou quando eu falo diretamente mal de alguma atitude do mandatário e de sua corja, né? Então não me incomoda. No Instagram, que é onde eu uso mais como uma coisa um pouquinho mais pessoal dos meus recolhimentos e mais da minha divulgação do meu trabalho, né, artístico, musical, como cantautor ou como diretor musical, ou como isso aqui, nessa entrevista que eu estou dando para você. O Instagram está mais focado nisso. E ali, de vez em quando, ou quando eu posto alguma coisa perto das eleições em quem eu vou votar, ou quando curto alguma coisa, por exemplo, da nossa parceiríssima Zélia, que é uma pessoa de uma atitude, de uma inteligência, uma atitude de uma formação, e ao mesmo tempo muito afetiva no jeito de uma paciência de explicar, né? Assim, mesmo quando ela está muito brava, ela é muito afetuosa, né? Então, às vezes, nos comentários dali, ou nos comentários do Tuca Andrada, que é um pouco mais parecido com o Zé de Abreu, que é mais explosivo, o ator Tuca, né? Mais... não sigo ele, não? Ele está no Twitter? Ele no Instagram. Não, no Instagram. Eu não ligo muito para o Instagram, sabe? Mas você está lá, mas vale a pena... O Tuca é engraçado. O Tuca, ele... Cara, uma vez eu vi uma leitura do Tuca muito surpreendente. Deixa eu só pedir para o Guilherme me trocar de posição aqui, que eu tenho toque, eu fico... Opa! Isso.
Agora você é à esquerda. Agora você é à esquerda. Eu estou acostumada com essa posição. Quando eu me vejo desse lado, eu estranho, que parece que eu não estou te olhando, eu estou olhando para o lado de cá, entendeu? Coisas. É igual quando eu vou escrever. Se não for Times New Roman, corpo 20, eu não consigo. E você sabe que meu toque com as minhas letras, meus poemas, as coisas que eu digito, não dá para ser... Quando eu vou escrever alguma coisa oficialmente para alguém, tem que ser Times New Roman. Mas eu gosto da Geneva. Geneva é a minha letra, todas as minhas letras e poemas estão em Geneva, que para mim dá uma leitura mais fácil, assim, mais... Vícios, né? São vícios, né? Mas eu ia te perguntar uma coisa e acabei me fugindo aqui. Bom, a Tereza Domingos está falando que hoje tem Lula no Podpah às 19 horas. Ela está falando aqui, que honra, Sinara, ter entrevistado o Quino. Foi realmente uma honra, e maior a honra foi que ele elogiou a minha letra, o meu garrancho de jornalista. Ele falou, nossa, como sua letra é bonita. Que beleza. Isso é, se tratando de Quino, é uma bela chancela. Engraçado, porque eu trabalhei muitos anos na Folha como repórter de literatura, né? E para minha sorte, eu entrevistei muitas pessoas maduras, idosas, que me ensinaram muito. Esses são os verdadeiros mestres, né, Pedro? Com certeza, com certeza. Manuel de Barros é um dos meus mestres, que eu me aproximei através da minha comadre, que é outra craque na literatura, que é a Bianca Armoneda, e tinha uma relação muito estreita com o Manuel, né? Assim, e a gente trabalha junto há uns 30 anos, eu e Bianca, e fiz direção musical de espetáculo, tudo com a obra do Manuel. Olha! Bom, a literatura, na verdade, tá na minha história, porque na minha casa, meu pai, apesar de juiz, era um poeta amador, uma coisa mais bilaquiana, e 5 pessoas lá de casa fizeram letras, né? Inclusive a minha primeira faculdade foi de letras, português e literaturas na UFRJ. E então o mundo da poesia e os baluartes, os Quintanas, né, os Drummond, foi aniversário do Drummond, né, recentemente. Hoje é Dia Nacional da Cultura, estão falando aqui. Olha aí que beleza, hein? Precisamos fazer uma celebração especial para isso. O que eu estava falando que eu me esqueci foi que o Tuca Andrada, uma vez eu assisti uma leitura dele do Evangelho segundo Jesus Cristo na Folha de São Paulo, né? Lá no espaço dentro da Folha mesmo, brilhante. Ele realmente me apresentou o livro Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro maravilhoso e que é uma injustiça ele ter sido vilipendiado pelos cristãos, porque não existe nada mais cristão do que aquele livro. O Cristo... É do Saramago, Saramago. Né? É incrível. O Cristo do Saramago é de uma grandeza, né? Porque ele vira para o pai e fala assim, pai, quer dizer que um monte de gente vai morrer em meu nome? Me tira fora dessa, né? É muito interessante. Ele amplia em formato de romance, como ele era uma sumidade. O guardador de rebanhos lá do Pessoa, né, que é um Jesus Cristo totalmente... No meio-dia, no fim de primavera, tive um sonho com a fotografia de Jesus Cristo descer a terra, ele veio pela encosta do morro, tornado outra vez menino. Já é um questionamento. Por que esse meu Cristo não é mais ou menos verdadeiro do que o Cristo que as religiões e a Igreja Católica se apossa? E o pior, né? E o pior que a Igreja neopentecostal desvirtua, né? Porque eles falam coisas que Cristo jamais falou, né? Nossa Senhora, é uma apropriação indébita realmente vergonhosa. Total. A Socorro Barbosa está perguntando aqui, Sinara, qual o Instagram do Pedro Luiz? É Pedro Luiz Oficial, não é isso, Exatamente, Pedro? Isso, exatamente. Você fez recentemente, eu até peguei a foto do Lenine, uma linha de camisetas com essa frase. Eu achei tão bacana, eu caio no swing para me consolar. Ela conhece a canção. Essa música é do primeiro. A primeira gravação é do meu primeiro disco, A Parede, um disco de 97, Astronauta Tupi, que vai fazer 25 anos ano que vem. Esse álbum. Uau! Pois é, acredite. 25? 25 anos, Astronauta Tupi. Caramba! E aí, essa canção, ela tem
longevidade, os DJs gostam muito dela. Depois na novela Amor à Vida, que era uma novela com o próprio Lenine gravou, né? Não, a gente já cantou muito isso ao vivo junto, tanto em shows meus quanto dele. O Monobloco regrava em 2013, até com participação da Ivete, e aí a novela Amor à Vida liga para a minha empresária e pede autorização para usar o Caio no Swing como tema, música tema de um casal de personagens que era a Maria Casadeval e o Caio Castro, que eram médicos, que se pegavam em tudo que é lugar do hospital, no almoxarifado. E aí a gente tentou até oferecer para o Marizinho Rocha, que à época era o diretor musical do Sistema Globo todo, a versão com monobloco, com participação da Ivete. Ele falou, não, quero aquela lá do primeiro disco do Pedro Luiz e a Parede. E ela que massa! Ela tem essa longevidade. Aí o que acontece? O Chico Rei, não sei se você conhece, essa confecção que fez essa camisa, fez também com a frase de paciência do Lenine. É uma confecção especialíssima, eles são de Juiz de Fora, e o conceito todo a camiseta e as embalagens dentro das quais eles viam são com conceito vegano, ecológico, papel reciclado, e uma grande parte da mão de obra é de internos da penitenciária Ari Osvaldo, lá de Juiz de Fora, que dá a eles remissão de pena por envolvimento nessa produção. É bem lindo o projeto. E a gente resolveu fazer, a gente vai fazer uma linha com eles, já está pensando outras, são muito incríveis, e a gente já está com umas outras coisas para o final do ano, mas essa a gente priorizou, porque não só eu acho que a gente está precisando cair no swing para se consolar, não só do isolamento, mas de tantas perdas, de tanta a angústia que a gente vê que as pessoas estão vivendo. Né? Fiz muitas lives que pedia para as pessoas arrastarem os móveis, vão dançar junto, vão tocar, vão cantar, faz aí, me acompanha, eu não estou ouvindo vocês, mas eu sei que vocês estão aí. Então, acho que cair no swing era importante, e eu acabei de lançar uma versão nova dessa música, porque há alguns anos vem me incomodando uma expressão que é de racismo estrutural e que a gente usou a vida inteira, eu, você, as pessoas das nossas gerações, você é um pouco mais nova do que eu, mas somos mais ou menos da mesma geração, que é a coisa que já está para lá de preta. A coisa que está preta. A coisa que já está para lá de preta. Ave, mães, filhos, primos, espíritos que habitam o planeta, façam votos, criem versos, tomem atitudes para mudar a coisa que já está para lá de preta. E a gente sabe que isso carrega, né, uma depreciação para o povo preto, para o povo negro. Então, dizer que a coisa está preta não é legal. E aí eu comecei a pensar, a gente só pode dizer com felicidade que a coisa está para lá de preta quando a gente vê mais preto nas universidades, mais pretos nos cargos importantes, mais pretos na publicidade, mais pretos em todos os setores da sociedade. Um país tão preto, né? E que ainda privilegia tão pouco, e que agora isso está sendo mais confrontado, essa inserção dos negros agora está sofrendo um ataque bizarro. Então, eu quis mudar. E chamei, por acaso, dois artistas pretos que eu amo, já trabalhei com eles algumas vezes, que são a Késia e o Caio Prado. Eu fiz uma versão nova, totalmente nova, produzida pelo Yuri Queiroga, que é meu parceiro de muitas produções, né, da família Queiroga lá de Pernambuco, não desse Queiroga aí, ministro negacionista, não. Só Queiroga, os Queiroga é tudo feijão sem bicho. Lula Queiroga, Luciano Queiroga, Nena Queiroga. Eu tenho uma amiga também chamada Alessandra Queiroga, que também não é dessa turma, não. Pelo amor de Deus. Até essa família querida, que são meus parceiros há muitos anos, Lula especialmente, me ligou, esse cara não é nosso parente não, hein? Eles vieram logo me avisar. Mas, enfim, o Yuri produz muita coisa comigo, e produziu essa faixa para Deck, lá, o Rafa Ramos também é parceiraço, fazendo uma mudança na letra, quer dizer, é uma versão diferente, totalmente diferente da Parede, usando mais coisas eletrônicas com também instrumentos orgânicos que eu toquei, o Yuri tocou, e esses dois artistas incríveis. É uma versão que está já disponível em todas as plataformas de música, as plataformas digitais, e a gente aproveitou para lançar camisas junto com esse momento. A música foi pedida pelo Zé Ricardo e pela Fabiane para estar no XP Games, que são umas batalhas de dança nas comunidades. Começaram nas comunidades do Rio, a versão desse ano
são comunidades do Brasil inteiro. Então, tipo passinho, né? Aquelas coisas de passinho. É mais amplo, mas você incorpora o passinho, mas são coreografias e danças, expressões da dança, das mais diversas, mais das comunidades, e que essa canção é uma das 12 do playlist, o Cai no Swing. Que legal. E como ficou o verso? Para mudar a coisa que já está para lá de treta. Ah, olha aí. Eu mudei também, eu fiz uma contemplação da questão de gênero ali, né? Ave, mães, filhas, primas, botei todas no feminino, e espíritos que habitam o planeta. Ah, demais. Pedro, como é que você enfrentou a pandemia? Você foi morar num sítio, é isso? Eu fiquei mais lá do que aqui. Há uns 4 anos atrás, eu financiei uma casa com um terreno em Miguel Pereira, onde alguns amigos meus também já têm casas há muitos anos. É um lugar muito... Eu chamo de roça porque não tem realmente estrutura nenhuma, fora as casas das pessoas. Tem um bar que é meio uma venda aqui, e que agora na pandemia abriu muito pouco, abria às vezes aos domingos, ou quando você batia na porta precisava de alguma coisa com urgência. Uma igreja que, por exemplo, uma igreja católica, que é a Igreja de Santa Luzia, e que nem aconteceu nada agora na pandemia. Acontecia uma vez, ou de 15 dias, uma missa com um padre que vinha de Miguel Pereira, fazia a missa lá. Uma escola que não tem mais demanda de alunos, então ela ficou funcionando como uma base de posto de saúde e médico de família, que eu não sei nem se esse é um projeto que vai continuar. Uma vez por mês tem vacinação lá, mas realmente não tem estrutura, só tem as casas. Eu estava comprando porque os amigos, né, eu financiei lá porque os amigos muito queridos, de muitos anos, têm casa lá já há muito tempo, é um lugar maravilhoso. Só que aí inverteu, eu ia para lá, não tinha internet lá, não queria nada disso, eu ia para lá para... Só que quando a pandemia começou, eu levei meus cães que moravam aqui há alguns meses comigo, ainda eram novinhos, para lá, que era para lá que eu queria levá-los mesmo, botei internet e comecei a ficar, enquanto as coisas não se normalizam. Agora começou a apontar um pouquinho de show aqui e ali do Monobloco, ainda com muitas restrições, né? Mas eu estava priorizando, eu estava passando 20 dias lá, às vezes um mês lá, vim aqui 5 dias para resolver burocracias e coisas, trocar algumas coisas. Qual bairro que você mora no Rio? No Rio eu moro no Maitá, no Largo dos Leões. Eu moro bem no Largo dos Leões, que é do lado da Cobal, o Maitá aqui. Né? Legal! Nossa, tem altas baladas, tinham altos sambas aí, né? Não, já tem alguns, e os jovens, muito jovens, estão achando que a pandemia acabou, que eles têm feito uma boa arruaça aqui diariamente, não, noitariamente, eles têm feito uma bela bagunça aqui no Largo já. Como é que você... Qual foi o efeito desse isolamento para você? Ele foi inspirador para você? Você produziu? Ou, pelo contrário, porque a gente já teve todo tipo de depoimento aqui, tá? Tanta gente que se sentiu inspirado por estar no isolamento e toda essa confusão que o Brasil está, como teve gente que teve uma seca criativa, né? Por conta disso. Qual foi o efeito que teve sobre você? Não tive seca criativa. Eu fiz bastante coisa, fiz bastante projeto, fora lives, assim, algumas espontaneamente, outras por ter sido contratado aqui para Teatro Municipal de Niterói, tudo sem plateia, o Mimo, né, o Festival Mimo, Secretaria de Cultura de São Paulo, Sesc São Paulo. Eu fiz algumas lives e criei muito também. Eu fiz... parcerias novas, produzir coisas em casa, produzir coisas assim, ping-pong, começava em casa, mandava para o Yuri ou para o Pedro Fonseca, que é um tecladista, um pianista maravilhoso que toca comigo no projeto de homenagem ao Luiz Melodia. Fiquei fazendo de casa e compus bastante, eu fiquei criativo, voltei a ler um pouco mais, eu fui um bom leitor há muitos anos e padecia de não conseguir mais ler. Começava os livros e não conseguia, então isso também eu consegui fazer, mas não fiquei imune à angústia, não. E acho que por todas as coisas que a gente imagina e pela própria síndrome de abstinência que eu vivo de deslocamento, né? A minha vida é deslocamento, tanto nos meus projetos solo, quanto nos projetos com monobloco. E também, evidentemente, aquela coisa de ver não só eu, como toda a cadeia que trabalha na produção do entretenimento, da cultura, da arte,
assim, à beira de um ataque de nervos, de um abismo sem recursos, né? Foi um ano onde se gastou muito mais do que se ganhou, né? Quem tinha alguma reserva, dilapidou essas reservas e assim foi. Vimos muitas pessoas do meio da produção, o que é até nobre, mas é uma pena, tiveram que se uberizar, né? Uberizar literalmente, né? Começar a fazer entregas para poder ter uma vida digna, pagar as suas contas básicas, enfim. Então, eu vivi as duas coisas. Eu estou numa fase criativa, eu fiz bastante música durante esse Deu para fazer um disco inteiro? Não, porque eu fiz músicas para lugares específicos, mas algumas estão reservadas para o próximo disco inédito, que eu já estou pensando com o Rafa Ramos, lá da DEC. Mas fiz para alocado em projetos diversos, né? Isso foi muito bacana. Fiz para Elza, fiz para... Você fez uma parceria com o Zé Renato, né? Zé Renato, eu tenho, acho que 12 parcerias. Eu vi uma recente aí no teu Twitter. Fiz duas. Agora, essas recentes, uma com uma música nossa que ele acabou gravando com um astro de jazz chinês, que a gente vai até fazer quinta-feira que vem, vai ter eu vou divulgar aqui nas minhas redes, vai ter uma entrevista, eu, Zé e ele, né? Eu esqueci o nome dele agora, posso olhar aqui daqui a pouco. Que horas? Eu vou dizer aqui agora que o Zé postou exatamente aqui hoje, que aí já fica a informação e eu vejo tudo para não deixar... Zé Renato Oficial. Esse aqui, ó. Cadê? Aqui, Novas Rotas de Cooperação Musical Brasil-China, e a canção da gente é O Sutil Cintilar. E aí vai estar eu, o Zé Renato e o Cocuzal. É um cantor incrível, canta muito suave, acho que por isso que ele se aproxima do Zé. E aí a gente fez um negócio com a Rota da Seda, que tem, né, uma galera envolvida do comércio da China de seda para o mundo inteiro. Essa música a gente fez brincando com isso. Ela fala um pouco, a minha letra para a melodia do Zé fala um pouco do cintilar, da seda, dessas coisas. E aí o Zé, na verdade, é um parceiro... Eu fiquei muito surpreso, que eu já era fã do Zé há muito tempo. Mesmo já estando na música, a gente não tinha se cruzado ainda. Na época que ele estava... que o Boca Livre começa a surgir... Eu era coralista do Cobra Coral, do Marcos Leite, então a gente tinha aquela paquera, os eventos comuns. Um dia, um pouco mais de 10, 15 anos mais tarde, ele me procurou para fazer uma parceria comigo. E eu fiquei muito surpreso, falei, que beleza. E sempre quase que sempre foram melodias que ele me mandou e que eu coloquei letra. A exceção de duas canções que eu mandei a letra e ele colocou a melodia, sempre foi com melodias muito preciosas. O Zé é um melodista incrível, um cantor incrível. Você é o letrista da parceria. Nessa parceria, sim, ao contrário do Renault. Minha parceria com o Renault é justamente o contrário. O Renault faz todas as letras e eu faço as melodias. Olha só. Muito bom. E o Zé, a gente já está se paquerando. O que saiu agora, além dessa do Sutil Cintilar, foi do projeto dele, Água para as Crianças. Para chover mais peixe, Para chover mais peixe, que é linda, linda, eu cantei com ele. E foi a primeira desse projeto que saiu. Massa, a Maria José Rosa Teixeira está falando aqui, me dá um conforto e alegria saber que estou do mesmo lado que o Pedro Luiz, a Zélia Dunga, Sinara e tanta gente bacana. É a famosa bolha, Maria José. Que conforto, essa bolha tão quentinha. Quentinha, colinho bom. O pessoal fica falando assim, precisamos sair da bolha. Beleza, mas deixa eu aqui no meu conforto também. A gente precisa fazer a bolha se expandir. Eu estava pensando isso vindo para cá, sabe, Sinara? Essa coisa muito cruel que a gente está vivendo, essa coisa fascista, essa coisa debochada em cima da desgraça alheia, né? Sim. E aí a coisa do capital neoliberal muito escrota, né? muito sem escrúpulo. Eu falei, qual é o ativo que a gente tem, né? Um dos ativos principais, que esses caras não interessa. Empatia. Para eles, empatia não presta, não dá lucro, mas para a gente dá. Então, acho que com a empatia, o manancial de empatia, essas minas de empatia, todas são todas nossas. E é delas que a gente vai se valer
para É passar pelas verdade. frestas e virar esse jogo, sabe? Eu chamo eles, inclusive, Pedro, de aleijados de empatia, porque parece que eles não sabem o que é, né? Eles não têm isso no Na funcionamento dele. Constituição mesmo, metabólica, não tem. Não há, nem metabolicamente, nem psiquicamente, é uma coisa realmente. O Bolsonaro ele não consegue sentir empatia por uma pessoa que encontrou com ele lá em Roma e falou assim: você matou meu avô. Ele fez piada. Ele fez piada com isso, né? Ele não consegue dizer, se colocar no lugar do outro, que é o grande lance da empatia, né? Não, jamais, jamais. Enfim. Oh, meu Deus. Agora o telefone nunca toca, hoje ele resolveu tocar. Eu queria que você falasse também, já que é Dia Nacional da Cultura, e eu estou vendo, e todo mundo está vendo, o cerco que está sendo aos artistas progressistas no Brasil desde que o Bolsonaro assumiu. Eu queria que você fizesse uma análise, como é que... Coitado, desculpa. Eu vou te pedir desculpa. Análise do Mário Frias à frente da Secretaria de Cultura. Podia não ser no plural, né? Podia ser Mário Fria, né? A maior fria pela qual a cultura está passando, mas isso começa no governo Temer. Na verdade, ali com as manifestações aqui no prédio, no Palácio Capanema, que eles quiseram vender agora, aquilo é governo Temer ainda. Aquela coisa de cercar com tapume, aquela coisa toda, do Calero, até que saiu quando viu, tinha sido chamado para uma secretaria, né? E saiu porque o cara tem dignidade, ele pode não pensar igual a mim, mas é um cara com dignidade que, quando percebeu o que estava se acontecendo, esse trator já vinha sendo passado pelo Temer. Quando se consegue uma representação coletiva eleita, que o Temer não foi eleito, foi, né? Foi mais ou menos, né? Foi na carona da nossa eleito Dilma. para vice, não para presidente. Exatamente. Enfim, mas aí, bom, o Bolsonaro consegue realmente fazer um time da destruição. Do baixo nível, além de tudo, né? Porque o Marcelo nível, Calero tinha um nívelzinho, né? Com certeza. Não, aqui, nível, assim, currículo, sem nível. É o primeiro item do currículo de todo mundo que ele convidou, né? 0 nível. Paulo Guedes, Ricardo Salles, o Camargo, né? Como é que é o nome dele? Sérgio Camargo. Sérgio Camargo. Aí depois, aí teve aquela sequência que desembocou no Mário Frias, né? Mas a gente viu um negócio ali que agora já está achando que a Regina Duarte era maravilhosa, né? Porque ainda conseguiram piorar, né? A Regina Duarte totalmente aleatória, que deveria ter ficado quieta lá com a memória que a gente tinha dela dos personagens incríveis, né? Você não sabe mexer com uma coisa, não mexe, né? Não mexa por simpatia. Acho que a filha dela não queria nem que ela fosse, né? Mas ela resolveu. Pois é, está aí boiando até agora, não sei para onde, com o barco à deriva. Mas, enfim, a desqualificação mesmo foi, né? E aí a gente viu depois, Pazuello, né? Nossa, uma sequência. Porque a cultura começa com aquele cara chileno, né? Aquele neoliberal chileno. Né? Não era da educação? A educação, pode ser, pode ser. Que também foi, né? Depois o Weintraub, nossa senhora. É interessante porque eles falam tanto em meritocracia e, no entanto, desde o capitão fracassado que eles elegeram presidente, porque o Bolsonaro foi um fracasso no Exército. Eles só escolheram gente fracassada para o ministério. Exatamente. Qual que é o destaque que o Mário Frias tem? O cara é o maior canastrão. Um canastrão. E ressentido, né? Ele é um conjunto de ressentidos, né? Ainda tem isso, né? Pessoas que não conseguiam se criar em projetos mais empáticos. E aí eu vou até atrás, né? Porque esses caras, quando chegam, eles batem num cara que eu sou totalmente crítico, mas que é o Fernando Henrique Cardoso. Sim. Mas que, quando ele deixa de ser o príncipe dos sociólogos e vira, infelizmente, um cara questionável. Mas esses caras não cabiam, esses desqualificados o Bolsonaro é um extremo desqualificado, não tem nenhuma qualificação. E esses desqualificados todos que eles chamam para dentro são ressentidos de não ter conseguido construir nada nos últimos 20, 30 anos, né? Assim, dentro de projetos mais acolhedores de uma construção de país mais, né,
simpática, distributiva, soberana, né? Porque a soberania está amarrando as calças, entregando, sem mais que falta entregar, né? Exatamente. Nossa, é uma derrota, né? Uma derrota por dia. Como o pessoal fala, é um 7-1 todo dia. É um 7-1, é um 7-1 e um 7-1. Um 7-1, boa. Eu vejo você nas redes muito falando sobre a eleição em 2022 e sempre colocando a sua posição pró-Lula, né? Você acha que o Lula é, nesse momento, a grande esperança para o Brasil, Pedro? Eu acho que sim. Talvez a gente... Quando o Lula foi preso, na véspera, ou ali nos dias da véspera de ser preso, ele chamou a Manu e o Boulos para o palanque e me parecia assim, ó, daqui para frente está com vocês. Passava o bastão. Foi bonito, foi bonito. Foi. Apesar de todas as arbitrariedades da prisão dele, que estão vindo à tona cada vez mais, ele não fugiu, ele foi lá, beleza, então eu vou lá e vou aqui. Eles fizeram manobras muito interessantes que você deve saber melhor do que eu, para que ele se mantivesse ativo e sem a prisão ser uma morte para ele, né? Eu acho que essa construção que o PT, e que eu digo que o PDT de Brizola também teve, essas coisas levam muitos anos. Eu não tenho uma formação política muito boa, como alguns dos meus irmãos têm, que estudaram mesmo. Eu sou mau leitor, não li as obras de reflexão política, algumas eu estou lendo agora, mas o meu campo é da intuição. E, pelo que eu vejo com as pessoas que eu respeito e que estão construindo, seja no PT, no PSOL, em vias alternativas, para construir uma figura que tenha aquele tamanho do Lula, não só pelo que ele realizou com uma equipe incrível, que a gente fala, o Lula, né? E ele é muito esperto, muito hábil, né? Muito ladino, conseguia conversar com o Roberto Marinho, talvez conseguisse levar para uma mesa de jantar o Roberto Marinho e o Stedley, né? Eu costumo sempre usar essa imagem. Ele tem essa capacidade, é muito malandro, é muito inteligente, né? Muito inteligente mesmo, engraçado. Acho que ele vai ter. Eu vi algumas coisas. Eu vi tanto o Triangulando, né, que a Thelminha comanda, que estava o Celso Ataíde, ele, não me lembro quem mais tinha, acho que era a Linda Quebrada. Gil do Vigor, né? Não, o Gil apareceu, não estava lá, mas acho que era a Linda, lá presencialmente era a Thelminha, o Celso Ataíde, a Linda Quebrada e o Lula. Ali eu vi algumas coisas, e também com o Mano Brown. O Mano Brown deu umas espetadas boas nele, mas foi muito bom também no papo com o Mano Brown lá. Eu acho que ele fez realmente 2 mandatos muito brilhantes para a complexidade que o Brasil é, né? Onde pela primeira vez, de fato, quer dizer, tudo bem, a gente pode ver lá que pensar coisas que o Fernando Henrique tenha feito, que o Itamar tenha feito, blá, 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 do Collor não dá para pensar nada, mas eu acho que ele precisa se atualizar. Rouanet do Collor. Olha aí. Rouanet do Collor. Olha aí. Mas não, é coisa de esquerda, de comunista, petista, né? Mamadores de teta do governo. Agora, eu acho que nas pautas que andaram um pouco mais, e que acho que até os governos dele, da Dilma, ajudaram, que são as pautas identitárias, né? Que ganharam muita visibilidade e se expandiram, né? Ganharam subsídios, não só digo de dinheiro, mas de, né, assim, conforto social, assim, de empatia. Eu acho que ele precisa se atualizar um pouco nisso. Eu saquei assim com a coisa do... ele é um cara de 70 e quantos? 70. Acho que é 76. Então tem algumas coisas, mas ele é esperto. E na hora ele já sacava, opa, isso aqui eu preciso me atualizar. E tem a ver um pouco com esse tempo que ele está fora do governo, né? E o tempo talvez que ele tenha ficado preso também. As pautas andam muito velozes, e eu acho que ele vai ter que se cercar de novo de uma equipe maravilhosa, mas eu não vejo outra figura que possa realmente vencer o Bolsonaro. Não vejo mesmo. Não vejo ninguém desse tamanho, além de eu ser fã dele em várias coisas, achar ele preparado em vários campos e sabe montar uma equipe boa, mas vai pegar um momento muito pior, né? Vai pegar muito pior do que o bastão do Fernando Henrique, vai pegar um bastão todo sujo de merda, né?
com perdão da palavra, né? E a gente pensa assim que as pessoas não eu acho que elas não se dão conta que um cara como Lula nasce uma vez a cada 100 anos. Exatamente. Entendeu? Só que nasceu um outro que também só nasce a cada 100 anos e que foi eleito, né? Quem é? Esse estrupício aí, né? Isso também não nasce todo dia, não. Um que consiga né, ser tão horrível, tão o oposto, tão a destruição e conseguir chegar aí, né? Porque por mais que a gente critique o sistema, algumas coisas do sistema eleitoral, e porque a gente sabe que a grana às vezes é que faz o cara, né, o candidato conseguir ser eleito, parará, né? Às vezes a grana é muito definitiva nesse sentido. Eu não sei, esse cara ele é horrível, mas ele representa, né, uma fatia da população que pensa de uma maneira horrível. Exato. Não, é inegável, são 30%, né? A Veranice Ferreira está aqui falando, Sinara, você sempre nos presenteia com ótimos programas nas sextas-feiras. É essa a intenção, por isso que eu trouxe o Pedro Luiz aqui. Para a gente terminar a nossa sexta, pelo menos um pouquinho mais animado para enfrentar essa luta, né, Pedro? Que às vezes dá um desânimo, né? Ontem eu entrei no Twitter e estava aquele menino da Folha, Tiago Amparo, falando assim, ai, às vezes me dá uma vontade de sair, largar tudo. Dá vontade, né? Dá. Tive algumas vontades dessa, de ir lá para Portugal, que eu, né, vou muito, né? Minha mãe era portuguesa, né? E eu tenho uma relação com artistas de lá, não só portugueses, como das ex-colônias africanas e também muitos brasileiros queridos que estão morando lá. Eu gosto de lá, tenho construído uma história particular lá. Às vezes me deu vontade sim, de fugir, mas eu quero poder que isso aqui também continue sendo minha casa, que é minha casa de origem, lá uma casa que eu adotei, mas acho que a gente tem aqui, né, uma missão de acender, de apertar os botões de sensibilidade de quem ainda os possui. É verdade. Às vezes eu sinto... acho que a tentação é muito grande da gente se alienar, né? Dizer assim, não vou ligar mais para a política, eu vou ficar só na minha. No final de semana, geralmente, eu largo de mão. Eu dou um tempo, sabe? Cozinha muito bem, que eu já vi. Eu fico cozinhando, eu fico lendo meus gibis, sacou? Eu fico dando uma fugidinha, porque senão a gente não consegue manter a sanidade mental nessa confusão, né? É verdade. Pedro, antes de passar para as dicas, a gente tem sempre os nossos convidados trazem dicas e o Pedro não vai ser diferente, ele também trouxe as dicas dele. Eu quero perguntar, qual que é o teu estado de espírito em relação ao Brasil hoje com tudo isso? Esperança? O que você está sentindo? Quando eu encontro com você, encontro com o Freixo, que é relativamente meu amigo, com a Zélia, que é muito minha amiga, quando eu vejo pessoas que eu nem encontro, como Chico César, enfim, artistas, criadores, meu conjunto de amigos aqui ligados à literatura ou ao direito, como Andréa Pachá, Bianca Ramoneda, né? Tem um entorno de pessoas maravilhosas aqui que me levam para outras pessoas maravilhosas, Isabela Rosado Nunes, essas pessoas todas me fazem realmente... elas estão sempre costurando, alinhavando tantas coisas lindas que eu sou obrigado a voltar a ser um otimista, que é o meu natural. Apesar desses 2 últimos anos, 3, né? Vai para 3 últimos anos, mas esse ano e 8 meses agora, mais agravados ainda por tudo que o universo nos impôs, isso, né, me deu uma canseira, uma tristeza, uma raiva em alguns momentos, né? Mas essas pessoas, essa rede mesmo de ideias, de alegrias, de querer estar sempre achando a luz, né? Que até há pouco tempo a gente só via túnel no fim da luz, né? Agora a gente já começa a ver um pouquinho de luz no fim do túnel. Você sabe, Pedro, que eu estou sempre falando aqui, que eu sou uma otimista incorruptível, mas...
Eu fui um pouco corrompido nesses três últimos Mas anos. eu vou confessar para você que eu ando vendo vantagem no pessimismo, sabia? Né? Sabe qual é a vantagem do pessimista? Ele sempre pode ser surpreendido positivamente. Olha aí. Realmente. Já o otimista só leva na cara, só né? Toma, só pancada. Né? Você está baseada onde, Nara? Eu moro em Brasília. Eu sou baiana, mas já é a minha segunda passagem por Brasília. Morei na Espanha e morei em São Paulo também, 10 anos. Uhum. Sempre ia para o Rio passear ou a trabalho, né? Mas nunca morei no Rio, não. Uhum. Em Brasília, eu estou de volta desde 2008. Boa cidade, eu estou com saudade daí, tem tempo que eu não vou. Tem previsão de carnaval do Monobloco aí, mas precisamos ver. Acho que é sábado de carnaval. Quero ir, vou te conhecer pessoalmente. Não é? Olha aí. Eu sou a pessoa de carnaval. Né? Eu acho que uma pessoa. Sua carne é de carnaval. Hã? Sua carne é de carnaval. E seu coração é igual? Isso é uma música de Moraes, né? Eu gosto de. Eu acho que quem é de balada, quem gosta de dançar até morrer. Não tem essa de, quando eu era jovem eu dançava. Eu acho que não existe isso, não. Eu acho que o Chacal tem um poema que diz: um dia eu vou dançar até gastar os sapatos. Aí eu tiro os sapatos e danço até o fim da vida. Né? Adoro o Chacal. Eu tenho esse livro dele. Muito Olha, então siga ele no Instagram, que ele está postando. Começou essa semana a postar uns pequenos poemas muito lindos, profundos e ao mesmo tempo também otimistas. O Drops de Abril é um dos livros da minha vida. Assim. Drops de Abril. E tem aquela trilogia Cara Cores também, né? Que é Nariz de Anis, Olhos Vermelhos e Boca Roxa. Eu acho que o Drops de Abril reúne os dois, né? Pode ser. Que eram da época o pessoal que é novo, que está aqui, época maravilhosa da geração mimeógrafo, essas pessoas mimeografavam, vocês não sabem nem o que é mimeógrafo. Exatamente. Procure aí, dá um Google aí que vocês vão saber rapidinho. Tinha o elétrico e tinha o não elétrico, que era a álcool, né? E o Chacal era da Nuvem Cigana, né? Chacal, Pedro Lage, uma turma ali da pesada de poetas incríveis de um coletivo chamado Nuvem Cigana. Tinha Cacaso, tinha Ana Cristina César. Ana Cristina, maravilhosa, que eu musiquei 7 poemas da Ana Cristina César para um espetáculo da Françoise Forton, chamado Jazz do Coração. Que demais! Nossa, estou adorando saber essas coisas suas aqui, viu? Eu vou passar aqui, porque eu quero muito comentar com o Pedro essa primeira dica dele. Está na Netflix, é uma série, uma minissérie, na verdade, que se chama Made. Vou colocar o trailer para vocês assistirem. Na volta, eu e o Pedro, a gente comenta, eu vou perguntar para ele por que ele escolheu essa série. Antes de eu te perguntar a tua opinião, só comentar aqui que tem um monte de gente dizendo que sabe o que é mimeógrafo. Mas tem que ver a idade. Já sei o que é mimeógrafo, põe a idade entre parênteses, porque a gente precisa fazer uma pesquisa aqui. Eu, quando tinha 12 anos, eu fiz o meu primeiro jornalzinho no mimeógrafo. Veranice Ferreira, sei o que é mimeógrafo. A Maria José Rosa Teixeira, eu sei o que é. Como professora, usei muito mimeógrafo. Mimeógrafo, só dizer aqui para as pessoas mais jovens, era uma espécie de uma prensa que você fazia na mesma hora. Você digitava? Você datilografava com papel típico, botava na máquina. Ou escrevia à mão, não importa. Isso, né? E a máquina reproduzia isso em série, como se fosse uma xerox, só que uma coisa bem barata, aliás, podia até ser resgatada, né? Nesses tempos de hoje. É uma coisa, eu diria que é uma coisa entre a prensa e o xerox, e a fotocopiadora, né? Ela está ali no meio do caminho entre as coisas, e tinha essa coisa manual, né? Depois tinha os elétricos também, que acabaram já quase virando ali a impressora de hoje em dia. Mas a Ana Tereza está falando o cheiro do mimeógrafo, eu também lembro. Nossa, você era capaz de ficar bêbada só de... Exatamente. Agora estamos ficando bêbados sem mimeógrafo por causa do álcool de 70, né? É verdade. Bom, aí eu queria que você explicasse por que você escolheu o Made, e depois eu vou fazer um comentário aí contigo.
Olha só que interessante. Eu escolhi Made por algum colega nosso do Twitter. Eu não sei se foi o Salem, que faz críticas de cinema, resenha de cinema, o Rodrigo, que mora acho que ele mora em Nova York, né? Que eu conheci em São Paulo há muitos anos. E ele é um dos meus Sim. amigos. Além de tudo, ele é flamenguista doente, como eu, né? A gente tem este defeito em comum. Mas ele sempre põe. Talvez tenha sido ele ou algum outro jornalista que fez um comentário. Eu estava acabando de ver Round Six. Ver série foi uma coisa que o isolamento me trouxe. Eu não conseguia embalar em séries. Eu via série na TV, vi House muito tempo, vi a Olivia Benson do Law and Order SUV, que é uma policial que tem uma humanidade, que é uma chefe de polícia de Nova York, mas não vi as séries de plataforma de streaming. Não me tentei ver como é que é aquela do. Ai, me esqueci. Tentei ver o Black Mirror, tentei ver várias e não me pegavam. Mas na pandemia me pegaram, comecei a ver várias, vi o Breaking Bad, que era já, né, lá Igual aqui em casa. começo dos anos 2000, comecei a ver e fui vendo uma atrás da outra, vi o Cobra Kai, vi várias. De todos vi muitos documentários interessantes também, coisas menos do entretenimento e mais da reflexão. E aí eu estava vendo o Round Six, vi tudinho, me prendeu, mas achei uma metáfora de uma violência que a gente está vivendo, só que esteticamente muito ampliada, a violência mesmo, assim, a morte a sangue frio, que a gente até lida com isso, mas lá é um pouco, as pessoas viram peças de um game, né? E aí no meio disso eu vi esse comentário de algum colega nosso do Twitter falando: em Made, que série interessante e que demais a mãe e filha na ficção e na vida real. Sim, que é a coisa mais linda. Elas são incríveis, né? São mãe e filha duas vezes, né? E contracenaram de uma maneira brilhante. E fui ver por isso. A Andy McDowell e a atriz Margaret Rayleigh, né? Acho que é Margaret Isso. Rayleigh. E aí fui ver, gostei muito, me pegou, e eu cheguei a achar que era baseado na obra da Lúcia Berlim, que tem um livro chamado Manual da Faxineira, que é excelente, que é uma pessoa que viveu experiências semelhantes a Stephanie Land, eu acho que é a autora. Sim, né? Exato. Eu acho que são experiências muito semelhantes de pessoas que tinham uma inteligência e uma percepção e, ao mesmo tempo, um desprendimento para encarar coisas que a maioria de nós não encara e terceiriza, que são as faxinas, essas coisas todas. E mesmo tendo sofrido os abusos e as violências todas possíveis e imaginárias, são pessoas que são midas, né? São alquimistas, que transformaram aquilo num ouro literário. Depois eu vi que não era da Lúcia Berlim, mas que tinha muita semelhança com os contos da Lúcia Berlim, que estão no Manual da Faxineira, que é uma reunião de contos que falam também disso. E fiquei muito encantado, porque as atrizes são muito convincentes. A filha dela, a atriz que faz a filha dela, é um negócio espantoso. A criancinha? A criancinha. É fofa demais. As duas figuras centrais desafiadoras, uma que é a patroa dela nas faxinas, né? Duas personagens pretas fortes. Uma é a que acolhe ela no abrigo e a outra que é a patroa dela muito bem-sucedida, milionária, que são as pessoas que mexem com ela de uma maneira, e até antagônica uma e outra, mas que fazem ela sair daquele lugar que ela está, de violência, que, na verdade, ela diz, eu vou, né, no trailer ela fala, vou denunciá-lo por não ter me batido. Ele não bate nela nenhuma vez, mas ele é de uma violência psicológica bizarra, que é uma que nem é considerado crime no estado onde ela está, né? O estado de Washington, a violência psicológica não era considerada crime, a violência física, sim. Olha que loucura isso, né? Ainda bem que a Lei Maria da Penha no Brasil envolve tanto a violência física quanto a psicológica e a patrimonial, são as violências que podem ser denunciadas na Maria da Penha. Porque as marcas que ela deixa não são tão visíveis, né? Mas não são menos graves. Assim, você não vê, não tem um roxo, não tem um arranhão, não tem, né? Mas às vezes talvez até levem a mais dano, a fins mais trágicos e irrecuperáveis.
Luciano, eu queria agradecer aqui o nosso novo membro, Luciano Gomes, e aí eu queria fazer um pouco de advogado do diabo contigo. Ontem eu estava vendo o Made, eu ainda estou vendo, ainda estou no processo. E aí eu falei assim, poxa, é claro, né, que é admirável a luta dela para criar a filhinha dela sozinha e fazendo aquelas faxinas pesadas, né? Mas tem tanta mulher preta que passa por isso. Será que chamaria, não é? Chamaria tanto atenção essa série se fosse uma mulher negra protagonista? Será que ela não chama a atenção porque é uma mulher branca que está fazendo isso? Porque, gente, quantas milhares de mulheres no Brasil têm uma experiência de ter que deixar a filha com os outros para fazer faxina, patroas horríveis, né? Você, a minha faxineira, conta as histórias horríveis das patroas aqui da vizinhança. É um absurdo. Não, com certeza, e que aqui, talvez, aqui nesse momento, a gente esteja vivendo mais o empoderamento foi uma palavra que ficou, mas um pouco super utilizada, mas está vendo, hoje em dia, talvez feita no Brasil, aqui no Brasil, a gente teria mais cuidado de talvez escolher uma personagem que não fosse uma branca teoricamente privilegiada. Apesar da situação ali dela familiar nunca ter sido de privilegiada, apesar de branca, a gente sabe que a cara crachá branca é sempre um privilégio. Causa mais empatia, talvez. Causa mais empatia e as chances... Não é disso que a série trata, mas ela ganha a vaga lá no abrigo porque a moça entendeu que ela estava numa situação de risco e realmente sem ter para onde ir, e a burocracia toda muito complicada. E a gente sabe que existe muito essa faixa, mesmo branca ou hispânica, e talvez principalmente negra, eu não tenho esses dados nos Estados Unidos, mas que vive um pouco esse submundo ali, né? Vive como a mãe dela, vive ali no trailer, vive no carro, Eles chamam de white trash, né? Lixo branco, que essas pessoas brancas que não são winners, que não são vencedoras, eles chamam de lixo branco, né? Ela é chamada, inclusive, de lixo branco na série, né? Eles falam assim: você limpa privada para sobreviver, porque eles estão acostumados a ser os latinos que fazem isso nos Estados Unidos, né? E aí tem essa coisa realmente de, enfim, talvez aqui a gente não pudesse emplacar um personagem desse, talvez, né, a gente tivesse que ter uma consideração da maioria negra que a gente tem aqui, essa proporção que eu não sei nos Estados Unidos. Aqui a gente sabe que a maioria ou é negra ou de origem negra, né? A gente sabe que aqui no Brasil isso é dado, né? Então talvez aqui, eu entendo alguns... Eu fico dividida. Algumas amigas minhas fizeram essa observação, essa crítica, que ficaram incomodadas com isso também. Mas, independente disso, que realmente é uma observação muito bem feita, a série é muito bem construída, né? Assim, sim, causa muita empatia, né? Principalmente porque ela não aborda, né? Só a questão da faxina, ela aborda também a questão da violência psicológica contra a mulher, como você colocou, né? E doméstica psicológica, né? Que pode ser no trabalho, pode ser em várias outras coisas. Ali a violência é realmente do pai e da filha, né? E ela demora a se desvencilhar, demora a entender, enfim, e lá tem essa coisa dos winners e losers, né? Lá é a competição levada, né? Elevada a não sei que potência. É isso aí. E a outra dica do Pedro é um livro chamado Um Apartamento em Urano, do Paul Preciado, que já foi Beatriz Preciado no passado. Esse Bi é do Beatriz, inclusive, né? Exato. Crônicas da Travessia, uma personagem que esse escritor atualmente, né? Eu acompanho ele há muito tempo, desde que ele ainda mulher começou a usar desafiadoramente bigode. Uma hora para outra ela passou a usar bigode, e aí depois ela fez a transição para Poe, um dos grandes intelectuais queers do mundo hoje, né, Pedro? É um filósofo incrível. Esses textos são textos publicados no Libération, né? Acho que no começo da década de 10, ali, acho que são de 2011 até 2000, não sei se o meio da década. São muito interessantes, muito...
essa história do apartamento em Urano, que ele diz que, na verdade, ele está sempre em deslocamento, né? Morou em cidades diferentes, em metrópoles muito diferentes, e é um militante, né, bizarro das causas, já foi várias vezes para a delegacia por ter sido agredido, né? Conta um pouco disso também, e como ele tem muito subsídio acadêmico e filosófico, são sempre crônicas muito atraentes, mas com provocações em relação... É como se o mundo, esse mundo em que a gente está acomodado, apesar de todos os incômodos, ele tivesse acabado, né? E o apartamento de Urano é esse lugar onde, ele diz que é Urano porque é um planeta gelado, é um lugar onde ele consegue estar, independente de que cidade ele esteja. O apartamento de Urano é onde ele vai, onde ele monta essa estrutura, onde ele produz e onde ele vive a experiência, testo-junk, né? A experiência dele, antes dele definir realmente que faria a transição de sexo, e ele também não se considera totalmente um transhomem, é um questionador disso. Tem o outro que eu não li ainda, que é o Manifesto Contrasexual, né? Que é uma obra dele também, mas é uma pessoa que está nessa atividade, que essa experiência acontece o dia com uma experiência de se aplicar a testosterona e observando essa mudança na voz, nas coisas todas, e enfim, levou ao extremo radical que poucas pessoas com essa... Um outro mundo para você, né? Uma pessoa que já tem uma expressão no meio acadêmico, isso também torna a experiência dele mais inusitada e é muito impactante. Eu ganhei do meu compadre, que é uma referência para mim, um querido, e uma referência intelectual, de sempre a gente está trocando ideias de cinema, de literatura e de vida. E foi minha indicação literária, que é uma das coisas que está na minha cabeceira. Quem é ele? Ele é o Eduardo Passos, é um professor da UF, professor da psicologia da UF, e orientador de um monte de gente, psicólogo também clínica hoje em dia. É meu amigo há 43 anos. Que delícia, de infância, né, praticamente. Padrinho do meu filho mais novo, Lucas, que mora em São Paulo, que é professor de História. São muito também ligados, né, em trocas de impressões do mundo e do mundo acadêmico e do mundo ordinário como esse que eu vivo. Você faz comida portuguesa? Não, faço comida muito trivial hoje em dia, não, mas é uma missão talvez a se dedicar. Eu como comida portuguesa. Ai, adoro comida portuguesa. Batatas ao murro, as coisas maravilhosas. Punheta de bacalhau, eu gosto Punhetas muito. de bacalhau, tem realmente... Punheta de bacalhau, gente, é praticamente o bacalhau cru. É quase um ceviche de bacalhau na punheta. É muito gostoso, eu gosto muito. E aí tem os pastéis de bacalhau, que para a gente são os bolinhos lá, eles chamam pastéis. Tem os pastéis de nata, doçaria toda baseada ali nas gemas também, por causa dos conventos, né, das clarissas, aquela coisa toda que engomavam os hábitos com a clara, e a gema sobrava que começaram a usar criativamente e fazer uma doce. Você sabe disso, né? Que a origem e aqueles doces assim, pouquinho calóricos. Um pouquinho. A comida toda lá é um pouquinho calórica, né? Bacalhau, azeite e doce de ovos. Tudo... Ai, gosto muito. Pedro, para a gente terminar aqui o nosso papo maravilhoso, a próxima vez tem que ser pessoalmente, né? Oba! Eu fiquei com muita pena de ter perdido o Gabriel. Depois você pega. Eu vou te mandar o link. De trânsito, que eu estava no ensaio do Monobloco. Nossa, foi muito boa entrevista com o Gabriel, porque eu estava falando que o pessoal, que eu fiz perguntas mais simples, né? Eu não sou da área de economia, eu fiz as perguntas que eu estava curiosa de ouvi-lo, e ele foi muito esclarecedor e falou que a Petrobras está sendo esquartejada. Ele fala que nem é mais importante tanto se vai privatizar ou não, porque eles já estão destruídos, e que quando o Lula voltar vai ser difícil recuperar em um mandato, viu? Certas coisas, muitas coisas, não só a Petrobras, né? A gente sabe disso. Vambora. Bora. Mas assim, para terminar, eu queria ver se você cantava mais alguma coisinha de despedida. Mas você quer pedir para ver se eu sei ou eu escolho aqui? Não teve nenhum pedido nesse sentido, né? Terminar com uma coisa alegre, né? Ou posso terminar com uma que o povo gosta muito, que é a minha do Lula, que é o Noite Severina, ou posso terminar com Cair no Swing, posso terminar com uma coisa para cima. Você que sabe.
Você falou essa que as pessoas gostam muito, qual que era? Essas duas, Cai no Swing e Noite Severina. Vou tocar o Noite Severina. Pronto. Corre, calma, Severina noite, debaixo do lençol que te tateia a pele fina, pedras sonhando pó na mina, pedras sonhando com britadeiras. Cada ser tem sonhos à sua maneira, cada ser tem sonhos à sua maneira. Corre alta, Severina noite, no ronco da cidade, uma janela assim acesa. Eu respiro seu desejo, chama no pavio da lamparina, sombra no lençol que te tateia a pele fina, sombra no lençol que te tateia a pele fina. Ali tão sempre perto e não me vendo, ali sinto tua alma flutuar do corpo, teus olhos se movendo sem se abrir. Ali tão certo e justo e só te sendo, absinto-me de ti, mas sempre vivo. Meus olhos te movendo sem te abrir. Corre solta, sua suna noite, tocaia de animal que acompanha sua presa. Escravo da sua beleza, daqui a pouco o dia vai querer raiar. 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 Oh, 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 oh. Corre solta, sua suna noite, tocaia de animal que acompanha sua presa. Escravo da sua beleza, daqui a pouco o dia vai querer raiar. 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 Pedro Luiz, que prazer! Nossa, muito obrigado, meu querido. Foi realmente maravilhoso o nosso papo. Volte sempre, inclusive, tá? Na próxima vez eu vou trazer você e Zélia juntos para fazer uma... morrer. Ó, beijão. Muito obrigado a você e a todos que estiveram aqui. Prazer. Eu que agradeço. Foi um prazer. Vamos firme. Tchau, bom firmes. final de semana, querido. Para você também. Beijão.